Os pinguins são animais curiosos, simpáticos e que despertam o nosso carisma. Vocês sabem que o habitat natural deles é em regiões geladas, bem longe daqui do litoral de Santa Catarina. Mas durante o inverno, alguns deles aparecem por aqui. Por que será que isso acontece? Vem com a gente saber mais sobre os pinguins na reportagem. Os pinguins são aves marinhas, mas que não têm a habilidade de voar. Eles são encontrados na Antártida, Nova Zelândia, sul da África, Austrália e América do Sul. O local mais próximo do Brasil é a Patagônia, no extremo sul da Argentina e do Chile. Mas apesar de não voarem, eles são muito bons nadadores, graças a essas membranas que ligam os dedos, o que os deixa ágeis e habilidosos na água. A velocidade durante a natação pode chegar a 40 km por hora. Os pinguins possuem uma plumagem lisa, densa e bastante gordurosa, que ajuda a manter a temperatura do corpo, serve como um isolante térmico. O fato é que eles são extremamente carismáticos e é agora no inverno que podemos encontrá-los por aqui, na costa do Brasil. É o período de migração, uma aventura que serve como prova de força, que geralmente acontece uma vez na vida. Essa época do final de outono, início de inverno, a gente tem uma dinâmica um pouco diferente nos oceanos, que a gente tem a chegada de uma corrente, uma massa de água, que ela é uma massa de água chamada de corrente das Malvinas, que tem uma derivação costeira, que é chamada de água costeira, que ela tem uma salinidade mais baixa e uma temperatura mais baixa. E essa água traz muito nutriente, e isso traz muita vida, muita riqueza para o ambiente marinho, de outras espécies, de peixes, né, e tudo mais. E atrás de toda essa vida vem uma série de outros animais. Os pinguins são um exemplo disso, né? Então são os albatrozes, os pinguins, as baleias, os golfinhos, todos eles estão migrando junto com essa vida que está subindo da região subantártica para essas regiões sul até o sudeste do país, do Brasil, né? Os pinguins fazem essa migração porque eles são geralmente indivíduos jovens, né, que estão no primeiro que nasceram esse ano, estão no primeiro período de migração deles, então eles são desafiados, né, pela natureza a migrarem para essas regiões, que eles vêm atrás de uma água um pouco mais quente, uma água com uma oferta maior de alimento, né, e precisam estar aqui nesse momento para ver se eles aguentam essas condições para depois poderem voltar para suas colônias e aí sim formarem casais, se virarem adultos, se agruparem, reproduzirem, para que os filhotes deles recebam o mesmo desafio da natureza, venham para cá e depois possam retornar. É um teste de sobrevivência que é imposto para esses animais aí, né? E por se tratar de uma seleção natural, onde apenas os mais fortes sobreviverão, os pinguins que são encontrados no litoral de Santa Catarina geralmente já estão sem vida ou muito debilitados. E quando eles estão vivos, são trazidos aqui para a unidade de estabilização de animais marinhos da Univale, em Penha. Esses 5 pinguins de Magalhães foram encontrados há poucos dias. Os grandes problemas que eles encontram, às vezes eles têm dificuldade de encontrar alimentos, são indivíduos juvenis, jovens, né? Então às vezes não têm as habilidades tão bem desenvolvidas, então podem passar dificuldades para encontrar alimento e aí acabam ficando fracos e isso acaba deixando eles imunossuprimidos ou debilitados, né? Alguns também por falta de se alimentar ficam fracos e aí acabam vindo parar na zona costeira, nas praias, procuram as praias muitas vezes para descansar, né? Para depois poder voltar para a água. Então esses são motivos. E a questão de também se ter um contato com uma água mais quente aqui da nossa região. A gente aqui, quando recebe um pinguim vivo, a gente inicia um processo de estabilização desse animal, que é um tratamento veterinário, né, colocado por um médico veterinário que determina o diagnóstico, a suspeita que esse animal tem, de qual é o problema dele. Com base nisso é feito um protocolo de atendimento, esse animal recebe a medicação, é analisado, são feitos exames. O animal é aquecido, é cuidado, é alimentado e quando ele tem condições estáveis de temperatura, de condições corporais estáveis, a gente então leva esse animal lá para Florianópolis, na unidade de reabilitação, onde ele finaliza o processo de reabilitação dele. Ele é marcado, no caso dos pinguins ele recebe um microchip embaixo da pele
e aí esse animal é solto na natureza de novo. Animais são encontrados mortos, os pinguins ou outros animais são encontrados mortos, animais marinhos. A gente faz o trabalho de necrópsia, onde a gente procura identificar por que esse animal morreu e também qual era a condição de saúde desse animal, né? Então, a condição de saúde de um animal ele pode nos dar um reflexo do que está acontecendo com os nossos oceanos, né? Então, quando eles chegam aqui, a primeira coisa que a gente faz é isso, aferir a temperatura, ver como é que está a condição corpórea dele, se ele está com algum machucado, alguma fratura. E daí a gente afere a temperatura, deixa ele no ambiente quentinho, porque eles são pinguins, vivem num ambiente gelado, mas eles precisam desse ambiente quente para o metabolismo dele, tipo, dar um up, assim, né? Melhorar. Esses pinguins estão tão fracos que não conseguem nem sequer deglutir um peixinho inteiro. Então, até eles ficarem mais fortes, a alimentação é feita por sonda. Aqui tem peixe batido com vitaminas. Os pinguins ficam nesse ambiente de recuperação por alguns dias, dependendo da situação da saúde de cada um, mas em geral são de 5 a 7 dias. De janeiro a junho desse ano, 133 pinguins de Magalhães foram encontrados nas praias da região, entre Barra Velha e Governador Celso Ramos. Apenas 33 estavam vivos. Mas espera aí, todo mundo pensa que pinguins gostam de frio, de neve, gelo. Aqui eles são mantidos com aquecedor. É isso mesmo? A Tamires explica melhor. Se ele encalhou na praia, ele está debilitado, ele está fraco, ele está precisando de cuidados, assim. Então, a primeira coisa que a gente faz, até quando a gente vamos buscar os pinguins, levamos umas bolsinhas de água quente para deixar ele aquecido, porque ele precisa recuperar a temperatura dele. Então, não necessariamente a gente tem que colocar ele no gelo. Ele vive lá, o ambiente dele é esse, mas quando ele está saudável. Bom, mas apesar de carismáticos e fofos, é preciso ter cuidado. Se você encontrar um pinguim na praia, não mexa. Acione o Programa de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos, que são profissionais especializados para lidarem com a situação. A gente não pode ter muito aquele contato de carisma assim com o animal, né? Porque eles são animais silvestres. A gente não pode ter aquele vínculo que nem o nosso pet, ele não é pet. Sim, avistar um animal assim na praia, né? Ter cuidado, ele está debilitado, ele está machucado, eles são, que nem eu estava falando agora, eles são fofinhos, mas eles são animais silvestres, então ele pode estar com alguma dor e ser agressivo. Então, de princípio, não chega muito perto, avisa a gente, tem o nosso 0800. E acho que se conscientizar que no mundo afora e nesse oceano tem milhares de vidas, então o que a gente faz aqui na Terra tem um espelho lá no mar, então é meio que se conscientizar com o plástico, essa sujeira do lixo dos oceanos, essa coisa toda, repensar. Depois de vencer os desafios da migração, os pinguins podem viver mais de 20 anos. E durante esse tempo, eles escolhem um único par para dividir a vida e formar uma família. Isso mesmo, os pinguins são monogâmicos e sabem muito bem dividir as tarefas diárias do cuidado com os filhotes, entre machos e fêmeas. Eles podem ter de 1 a 2 filhotes por ano. Eles nunca deixam os ovos sozinhos e depois que o filhote nasce, eles protegem e ensinam tudo o que eles precisam para ser independentes. Somente quando o filhote adquire o tamanho do pai e troca as penugens por penas é que os pais os ensinam a nadar e deixam que ele procure alimento sozinho. A partir daí, o filhote já não tem mais a ajuda dos pais e deve seguir seu caminho sozinho na natureza, assim como deve ser.